técnicos, professores, acadêmicos, enfim, a todos que estão aqui de modo presencial e híbrido online, a terceira semana do ICMS, iniciando com a palestra ICMS ST Ressarcimento. Sejam todos bem-vindos. A semana do ICMS tem como objetivo criar uma ponte entre a classe contábil e o fisco estadual, com o intuito de trazer temas de esclarecimento aos profissionais, facilitando assim a administração tributária e promovendo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia. O convênio firmado pelo CRC-RO e CEFIM-RO, número 80 de 2019, tem por finalidade a conjunção de esforços com vistas ao intercâmbio de informações dos profissionais de contabilidade que respondem pela escrita fiscal dos contribuintes do ICMS, a vinculação da homologação estadual, a prévia consulta e confirmação da situação cadastral do profissional da contabilidade na base de dados do CRC-RO e a capacitação dos servidores da CEFIM e profissionais da contabilidade por meio de cursos, seminários, palestras e treinamentos. É com alegria que comemoramos a primeira edição de forma híbrida, presencial e simultaneamente online, já que as duas edições anteriores do evento ocorreram de forma online, em razão ao período de pandemia Covid-19. Na primeira e segunda edição, na modalidade online, atingimos um público de 308 e 610 participantes, respectivamente. Com esta terceira edição da Semana do ICMS, evento regional que ocorre anualmente em novo formato híbrido, esperamos levar conhecimento ao maior número de profissionais da classe. E para realizar a abertura desse evento, eu convido aqui o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia, o contador José Cláudio Ferreira Gomes. Uma salva de palmas. Boa noite a todos. E mais, o evento do ICMS, da Semana do ICMS, é um evento voltado ao profissional da contabilidade, mas extensivo também à sociedade, aos empresários, para que tenham conhecimento que funciona o nosso querido estado de Rondônia. E também onde os nossos profissionais precisam atingir os 40 pontos anuais. Nós, hoje, no Conselho Regional de Contabilidade, já conseguimos dobrar, mais que dobrar, essa disponibilidade, né, da pontuação para que os nossos profissionais possam atingir o objetivo e não tenham comprometimento para o desenvolvimento da sua profissão no dia a dia. A pontuação da educação continuada não é para todos os profissionais ainda. Ela está restrita aos peritos, aos auditores, aos profissionais que trabalham em empresa acima de 78 milhões, né? São as grandes empresas. Então, esses profissionais, eles têm que atingir essa meta. Com isso, nós estamos trabalhando já o ano todo, nós estamos em dezembro, né, encerrando, e já temos aí, nenhum profissional vai poder ficar sem atingir os seus pontos. E atender a necessidade da educação continuada, comprovando através do seu certificado, das suas participações durante o ano, né, para o CFC em janeiro. Lembrando que presencial está garantido, né? Terminou o evento, fez a sua confirmação de presença, todas essas particularidades, pegou seu certificado, tranquilo. Quanto ao online, tem uma particularidade que precisa. A sua presença, ela está aliada a você participar no mínimo 75% do tempo presente na sala de aula. Como é que é feito isso, essa avaliação? A avaliação lá no conselho, a nossa gerente de desenvolvimento, a Cristiane, ela vai observar o seu nome, a gravação que vai ficar, verificar se realmente você ficou na sala de aula. Por isso que demanda aí até 10 dias, né? 10 dias para que libere hoje o certificado da pessoa que participou no evento da terceira semana do ICMS. 10 dias úteis, né? Porque também com jogos,
finais de semana, o nosso conselho não funciona. Então, é agradecer a presença de todos, né? E do pessoal do híbrido que está nos acompanhando online, a participação nesses 4 dias que já se seguiram da semana. No fechamento, no 5º dia, amanhã em Vilhena, também teremos o evento lá, onde vamos tratar de vários benefícios do ICMS, redução de base de cálculo, isenção, um tema bem vasto, voltado a hoje. Também que nós temos aqui hoje a substituição tributária e o ressarcimento, o qual o nosso amigo e auditor fiscal do Estado, Jander, aqui de Rolim de Moura, irá nos brindar com essa brilhante palestra. Então, nesse momento, eu chamo o Jander para fazer início a sua apresentação aqui, inicial, e deixar depois a nossa abertura. Teste, boa noite. Oi, som. Oi. Agradeço desde já pelo convite e vamos construir mais uma parte dessa ponte hoje, então, no penúltimo encontro da 3ª semana do ICMS. Meu nome já foi dito, Jander, eu estou no Fisco desde 2004, fui técnico por 6 anos e no concurso de 2010, falhando de novo, né? Assim. E após ser aprovado, deixar tempo em Porto Velho, isso é de fiscal. Oi, som. Passamos por alguns setores, aprendendo e também compartilhando aquilo que a gente consegue compartilhar. Vocês não gostariam de sentar aqui? Acho que vai ficar melhor. O meu público. E daí eu fico na frente de vocês aqui, que vocês podem ver melhor. Tem que passar calmamente. Então, hoje nós vamos falar especificamente de ressarcimento de ST. Até mandei mensagem para uma pessoa da família no grupo agora há pouco que eu estaria dando uma palestra. E aí a pessoa falou assim, isso é de comer? Pois é, né? São terminologias que às vezes assustam, mas nós que lidamos com isso diariamente, temos que nos familiarizar, né? E a gente familiariza estudando. Então vamos estudar um pouquinho sobre o ressarcimento e vamos delimitar também a nossa fala. Nós vamos trabalhar hoje, então, o ressarcimento do ICMS-ST dos contribuintes inscritos no regime normal, exceto combustíveis. Por quê? Combustíveis é uma outra sistemática que está sendo utilizada pelo Estado, pela CEFIM. Outro grupo de pessoas está trabalhando e é um outro roteiro, digamos. Então, nós vamos ficar limitados aos contribuintes do regime normal, exceto combustíveis, tá bom? Nós vamos trabalhar aí, então. O que, então, não vai abranger a nossa fala? Nós não vamos trabalhar a restituição ou ressarcimento, que às vezes os termos se entrelaçam, nos casos de venda que ocorreram por valor inferior à base presumida, que é a chamada devolução, que está por vir ainda, que ainda não foi legislada aqui no Estado. Tá? Nós não trabalharemos isso. Ah, eu vendi a menor do que eu comprei, o Estado tem que me devolver. Correto, isso vai chegar o dia que isso vai ser devolvido.
Mas, no momento, nós não vamos trabalhar isso, porque isso ainda não está regulamentado aqui no Estado, somente para combustíveis. Nós também não falaremos hoje do ressarcimento para o Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele não entrega a FD, e nós vamos trabalhar bem particularmente os registros na FD que ensejam um ressarcimento. Mas o Simples Nacional pode pedir ressarcimento? Pode. Porém, ele vai obedecer um processo físico, vai preencher o anexo da Instrução 22 de 2018, listar todas as notas fiscais lá, montar um processo físico, protocolizar na sua agência de renda de jurisdição e será analisado por nós e liberado esse ressarcimento para que possa liquidar débitos desvinculados em conta gráfica. Não é isso, Ana Paula? Oi? Isso. Então, tá bom. Então, a gente delimitou, vamos avançar. O que é o ressarcimento? Então, a gente definindo isso daí. O ressarcimento é um direito do contribuinte substituído nas operações em que o fato gerador do pagamento antecipado do ICMS, ST, não se confirmou, gerando, portanto, a devolução do imposto retido. Então, o ICMS ST ele foi pago na aquisição da mercadoria para finalizar a sua cadeia até o consumidor final, mas até chegar ao consumidor final aconteceu alguma coisa. Então, esse evento ele vai gerar o direito ao ressarcimento. Então, nós, fisco, temos que devolver ao contribuinte substituído esse imposto que foi retido. As hipóteses de ressarcimento, elas estão previstas no artigo 20 do anexo 6. E o Estado, a CEFIM e Coordenadoria, disciplinou essas hipóteses de ressarcimento de maneira mais clara no anexo, na Instrução Normativa 22 de 2018. Já, então, eu vou passar toda a legislação para vocês, para a gente ir entendendo passo a passo desse processo. Então, a gente não pode confundir o ressarcimento aqui com a restituição, que é um outro instituto. Ah, eu paguei o ICMS em duplicidade. Aí sim, você pedirá restituição e não ressarcimento. Eu paguei a maior, peço restituição, não ressarcimento. Então, não podemos misturar os institutos. A legislação, então, que nos embasa, iniciamos pela nossa Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 7º, que lá diz: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição. A Constituição ainda diz restituição, lá no texto dela, mas é ressarcimento, tá? De quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Beleza? Confirmou com a definição que eu trouxe. Então, a gente começa pela Constituição, depois, não posso apertar muito, né, que pula muito, depois a gente vai para o artigo 10 da Lei Complementar 87, que é a Lei Candir. Lá no artigo 10 está assim: é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força de substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Depois a gente vai para o convênio 142, que é o grande convênio da substituição tributária. Lá constam todos os produtos que podem ser sujeitos à substituição tributária, porém os estados estão livres para adotar a substituição tributária para tais produtos ou não. Aqui no estado de Rondônia, nossos produtos sujeitos à substituição tributária estão dispostos no anexo 6. Todas as tabelas estão lá, com suas respectivas margens de valor agregado, né? E a cláusula 15ª do convênio também vai embasar todo o procedimento de ressarcimento. E aí nós chegamos no nosso anexo 6,
que, a partir do artigo 20, vai trazer as hipóteses que o contribuinte pode solicitar ressarcimento. O contribuinte que tiver recebido mercadoria ou serviço com o imposto retido anteriormente por substituição tributária, ou no caso de ter sido calculado com antecipação de encerramento da fase. O que é antecipação de encerramento de fase? É o 1231, que é lançado nos extratos e que fica disponível no portal. Poderá ressarcir-se do valor do imposto retido ou de parte deste nas seguintes situações. Então, nós temos 3 situações aí que permite o ressarcimento. Primeira, quando o fato gerador presumido não ocorrer, quando promover saída destinada a outro estado e quando a saída da mercadoria for amparada por isenção ou não incidência. Então, esses 3 incisos, eles amparam o ressarcimento. Já já a gente vai destrinchar um pouco mais aí cada um deles. Artigo 21, ele vai dizer o seguinte: o ressarcimento de que trata o 20, que nós acabamos de ler, poderá ser efetuado alternativamente nas seguintes modalidades. Então, o contribuinte substituído ele pode escolher as 2 formas de se ressarcir. Primeira, em conta gráfica, mediante lançamento como crédito fiscal na FD, por meio de código de ajuste específico. Onde constam esses códigos de ajuste? Na instrução 33 de 2018, que vocês são exímios conhecedores dela já, né? Trabalhei um bom tempo nessa instrução em Porto Velho, quando eu estava no setor de documentos eletrônicos, e a gente vai inserindo os códigos que vão sendo necessários, vamos revogando alguns, e ela é muito dinâmica, essa instrução. E a segunda alternativa, você pode emitir uma nota fiscal eletrônica para o contribuinte inscrito como substituto tributário. Então, são as 2 alternativas que você tem para fazer o ressarcimento. Já já a gente dá uma destrinchada também. O parágrafo único desse artigo 21, ele vem auxiliar a gente quanto aos contribuintes do Simples Nacional. Se for do Simples Nacional, então, o valor do imposto a ser ressarcido poderá ser utilizado para liquidar débitos desvinculados de conta gráfica na forma prevista no artigo 5º do anexo 9 deste regulamento. Então, lá vai falar que é um processo físico que tem que ser instruído, né? E você vai preencher o formulário que está no anexo da instrução 22. Aquele anexo é específico para o Simples Nacional. Agora, vamos, então, entrar especificamente na nossa instrução 22, que ela está mais detalhada no sentido de nos auxiliar na determinação dos valores a se creditar, tanto de ICMS próprio quanto de ICMS-ST. O artigo 2º, então, da instrução vai dizer o seguinte: os contribuintes substituídos, obrigados à entrega de FD, para cada item indicado na nota fiscal de saída, deverão promover a escrituração dos registros C-170 e C-176 em conformidade com o guia prático da FD, cujo critério de valoração será o da entrada da correspondente mercadoria para determinação do valor do ICMS a creditar, quando for o caso, e do ICMS retido a ser ressarcido. Nossa, Jander, mas eu não sei qual foi a última nota referente a esse produto que eu estou vendendo e quero pedir ressarcimento. Realmente é complexo. Mas aí, então, o parágrafo 1º, ele já vem auxiliando, no sentido de que, quando for impossível determinar essa correspondência entre a mercadoria que você está vendendo com a sua respectiva entrada, você pode fazer o seguinte: tornar-se-ão como critério os valores indicados nas notas fiscais referentes às suas entradas mais recentes. Então, a última entrada dessa mercadoria no seu estoque
que teve retenção de ICMS e ST e que agora você vai ocorrer um desfazimento, vai entrar em uma das 3 hipóteses do artigo 20, você vai pegar a última entrada para ser o seu valor de ICMS e ST a ser ressarcido. Fica entendível, não fica? Então você vai lá, eu comprei 20 caixas de óleo de soja, por exemplo, né? Estou vendendo 10 para outro estado. Nossa, óleo de soja é um produto muito comum, eu não consigo saber qual, enfim. Então você vai pegar o valor da última compra que você fez, a última NFE, e vai usar como base de cálculo para se ressarcir esse valor do ST, do ICMS e ST. Seguindo, o parágrafo 2º do artigo 2º da instrução 22. Eu vou trabalhar todos os parágrafos para a gente poder ir conversando cada um e interpretando, né? Porque a legislação, às vezes, ela é obscura e a gente lê e não entende. Então, a gente conversando, a gente vai entendendo melhor. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: quando o remetente da mercadoria houver sido substituído, os valores de ressarcimento e do crédito, quando houver, deverão ser apurados com base nas informações prestadas na forma do artigo 30 do anexo 6, valor da base de cálculo do ICMS-ST e valor do ICMS-ST retido, observado o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo. O que é isso? Você comprou óleo de soja para vender para o consumidor final. Mas aí, você vende para outro contribuinte que vai revender para o consumidor final. Então, quando você vender para contribuinte, lá no XML da NFE, você vai ter que preencher os 2 campos. Qual foi a base de cálculo do ICMS-ST que veio para você e qual o ICMS-ST retido nessa compra que você teve. Você preenche, por quê? Se ocorrer com ele um desfazimento de negócio, ele vai usar esses 2 dados para pedir ressarcimento. Certo? É isso que diz o artigo 30. Você tem que informar. Entenderam? Esses dias um contribuinte me ligou. Jander, uma empresa comprou autopeças de Ji-Paraná, comprou autopeças. Certamente ela está comprando para revender para consumidor final. Mas aí ela foi e vendeu essas peças para uma outra empresa de Vilhena. Então, quando ela vende esse produto que é sujeito à substituição tributária, ela tem que preencher esses 2 campos, base de cálculo de ICMS-ST de quando comprou e o valor de ICMS-ST retido. Porque se essa empresa de Vilhena vender para o Mato Grosso, não é uma hipótese de ressarcimento, ela vai precisar dessa informação, porque não foi ela que pagou o ICMS-ST, foi a primeira que comprou daqui de Ji-Paraná. Entenderam o ciclo? É assim. É isso que está dizendo o artigo 30. Essas informações elas precisam ir no XML da nota fiscal de Ji-Paraná para Vilhena. Estou citando esse exemplo, porque se a empresa de Vilhena vender para o Mato Grosso, ela vai ter que se ressarcir. Então, você precisa disso para se ressarcir. Você tem que entrar em contato com o emitente para ele fazer uma nota complementar informando essas bases de cálculo. O XML ele tem que ter essa informação para quem, se a transação ocorrer entre contribuintes e depois... Já está falhando esse aqui de novo, depois você traz um novo microfone para mim. Sim, a que vendeu, ela faz também. Isso, exatamente. Tem as tags específicas? Tem, tudinho. Isso, tem todos esses campos no XML. Se você vê
É que ali eu não coloquei os campos e também no artigo 30 não está conforme está escrito no MOC, né? No Manual de Orientação do Contribuinte. Mas depois, se vocês quiserem também estar conversando com a gente, stgfis@cefim, a gente responde esses e-mails todos, se porventura surgir alguma dúvida nessas tags aí, tá bom? De NFE. Então, mas, por exemplo, eu estava lá com os colegas que estão trabalhando a questão dos combustíveis, você precisa construir essa cadeia, senão você não concede o ressarcimento, entendeu? É porque vai acontecendo entre contribuintes, se for para o consumidor final, beleza, encerrou. Mas se um contribuinte vende para outro uma mercadoria que é ST, esses dados precisam estar informados na tag, nas respectivas tags. Mas aí, Ana Paula, pode até vir essa informação, mas como mercadoria é vendida aqui dentro do estado mesmo, beleza. O lance, o detalhe é um desfazimento. A isenção para outro estado, uma perda, entendeu? É porque são hipóteses que talvez pode não ensejar o ressarcimento e aí vocês acabam não observando no decorrer do dia a dia, tá? Parágrafo 3º. A empresa que possuir vários estabelecimentos no estado de Rondônia, para identificar a correspondência da mercadoria ou sua entrada mais recente, poderá indicar a nota fiscal de compra emitida pelo fornecedor, independentemente de ter ocorrido em estabelecimento diverso. Aqui, a legislação permite que o ressarcimento aconteça dentro de um grupo, certo? A matriz e a filial, e as filiais, elas estão aqui dentro do estado. O ressarcimento, eu posso pegar nota de uma, nota de outra, informar, e a gente, no cruzamento, a gente consegue identificar, tá bom? Então, é isso que está dizendo aí o parágrafo 3º. O 4º, ele vem limitando que o disposto no 3º, ele só pode se aplicar nos estabelecimentos que estejam em Rondônia, certo? Então, se a matriz é lá no Mato Grosso e a filial é aqui, já não pode usar a nota de uma e outra, cada uma tem que ter o seu. Parágrafo 5º da instrução 22. Fica dispensado o preenchimento dos seguintes campos do registro 176. Por que a instrução está dispensando? Se você vai usar a nota fiscal da sua última entrada, então você não precisa citar a respectiva nota que veio, certo? É bem confuso, né? É bem confuso. Hã? Porém, a gente não exige, por exemplo, você comprou nota de óleo de soja com a nota fiscal número 1. Você vai vender para outro estado. Ou melhor, você comprou 5 notas de óleo de soja. A última foi a número 5, por exemplo. Mas você está vendendo da nota número 1. Entendeu? Você não precisa citar os dados da número 1, porque a legislação vai dizer que é só a última. Então, você vai colocar lá da última. Não interessa se é da 1, se é da 2, se é da 3, se está vendendo. Isso significa isso. Chave da nota de retenção, código do participante da nota que reteve, série, número, isso está dispensado, tá bom? O registro C-176, ele é bem grande. Se eu não me engano, acho que são 22 campos. E esses daí, eles estão dispensados. Manda e-mail, gente. Se ficar dúvida, pode mandar que a gente vai respondendo. STGFIS, a gente responde diariamente. Pode perguntar. Tem uma pergunta aí no chat? Já? Se a operação for entre contribuintes? Aham. Sim, foi o que eu acabei de falar com eles. Deve informar. Por quê? Se esse contribuinte que está comprando for vender para outro estado, qual é a informação que ele vai ter para fazer o ressarcimento? Essa informação aí, tá? Por isso que ela precisa estar no XML da nota. São campos que quando você pega o DANF, você não vê, tá, gente?
Isso não está no DANF, porque o DANF ele é simplificado. O DANF ele não contém todos os campos do XML. Se ele não souber, o adquirente, não, isso é uma obrigação do remetente da mercadoria. Agora, se ele vai vender ou não, se vai aquela informação, se ocorrer uma venda, ele vai ter ela para poder se ressarcir. Então, assim, é uma mercadoria ST que eu estou vendendo para outro contribuinte que vai revender. Eu tenho que colocar essas informações. Não, no DANF não vem. Não. Agora, o detalhe é o seguinte, o supermercado, a tendência dele é vender para o consumidor final. Então, ele não vai ver esse ressarcimento. Porque, na verdade, gente, tem muita gente que não pede ressarcimento, não é? Eu vejo isso. E aí, se passam os 5 anos, acabou. Pode. Mas aí, qual é a base que ele vai usar? Entendeu? Qual foi a base de cálculo da ST e qual foi o ICMS retido desse produto? Aí ele vai ter que demandar quem forneceu para ele. Entenderam? Essa é a lógica do artigo 30. O substituído precisa dessa informação para se ressarcir. Ok? Então, ficam dispensados esses registros, lá no parágrafo 5º do artigo 2º da instrução 22. E parágrafo 6º, que é o último, né? No caso de devolução total de mercadoria previamente adquirida em operação interestadual, cuja antecipação do imposto com encerramento de fase, ou seja, vocês já pagaram o DARI do 1231, já está pago, você pode fazer o ressarcimento disso daí, tá? Não tem que pedir restituição. Faz ressarcimento, você já usa esse crédito rapidamente na sua FD e fica tudo resolvido. Ah, eu já paguei esse DARI agora, vou ter que pedir restituição, esperar tanto tempo, que os processos de restituição costumam ser morosos. Infelizmente, né, a gente não tem contingente para analisar tudo isso, mas a legislação permite você se ressarcir. É isso que está dizendo o parágrafo 6º da instrução. Você vai seguir todos os passos, fazer os registros C170, C100, 170, C176, amarrar tudo e usar o seu crédito. É o seguinte, a pergunta do Abdi Durães é a seguinte. Essas questões do artigo 2º é para o ICMS ST retido em notas fiscal e quando a mercadoria é ST em Rondônia e foi recolhido o ICMS 1231, como mencionar isso, o valor a ressarcir? Eu iria dizer lá na frente, porque já vou falar os passos de cada um. Se puder aguardar, né? Eu acredito que a gente já resolve tudo até lá. E aí, vou falar os procedimentos agora, né? Vou dar um pouquinho de prática na questão do ressarcimento aí. Esses dias eu dei esse treinamento internamente para os colegas e agora a gente alterou para vocês. Então, a gente vai alinhar aí para a gente poder fazer corretamente. Pois bem, as mercadorias constantes em convênio ou protocolo, o ICMS já vem retido na nota fiscal. Qualquer dúvida, essas mercadorias elas estão na parte 3 do nosso anexo 6, lá estão todas as mercadorias que constam em convênio ou protocolo. Exemplo de uma, bebidas. As cervejas, os refrigerantes, tudo já tem que vir retido, apurado pelo PMPF, conforme a instrução 17 de 2019, e por aí vai. Então, no caso dessas mercadorias, você vai pegar a tua nota de entrada, vai escriturá-la normalmente no CC, C100 e C170, ok? Ocorreu uma venda para outro estado, por exemplo, que é uma hipótese de ressarcimento,
você vai seguir esses passos. O C100, o C170, tranquilamente. Agora que vem o X da questão, que é o C176. Esse valor você vai pegar da sua nota de compra, certo? Aí o seu ICMS-ST estará apurado ali, porque já veio retido na nota, é bem mais fácil, você vai pegar pela sua última entrada também, que a legislação permite, tranquilamente. Agora, eu grifei ali, pessoal, a questão é informar corretamente o item. Quando você comprou refrigerante X, na sua nota de compra, ele era o item 1. Lá no C176, você não pode colocar item 2, porque a gente vai fazer o cruzamento por item 1 que você comprou. Se você colocar item 2, a gente não vai, e se for um produto, sei lá, que não seja ST, talvez, tem gente que, né, vem produtos diversos nas notas. Eu vou citar, por exemplo, creme dental, sabonete, as grandes farmácias que compram, por exemplo, né? O creme dental é ST, o sabonete não é. Se o creme dental era número 1 na nota de compra, o sabonete era número 2, e quando você foi se ressarcir no C176, você colocou 2, nós não vamos conceder, porque pela descrição do produto é sabonete. Sabonete não é ST. Entendeu? Então, muitos contribuintes, eles estão errando aí na questão do item. O C176, ele amarra com o C170 de compra. É isso aí que vai fazer a grande amarração. Tá? Não pode errar aí. Essa semana eu estava até conversando com um colega e ele me mostrava na tela os procedimentos que ele está fazendo na questão de conferência disso daí. Olha, Jander, aqui está correto, mas esses produtos aqui eu não encontro conexão com os itens. Eles estão com descrições que não são produtos sujeitos à substituição tributária. Como ele estava fazendo um procedimento de auditoria, ele vai ter que autuar. Se nós estivermos num procedimento de monitoramento, nós vamos notificá-los para que seja refeito, corrigido o respectivo registro, e aí beleza, você vai se ressarcir normal. Mas se a gente estiver fazendo um procedimento de auditoria, infelizmente nós teremos que autuar aí, tá bom? Não tem para onde correr. Tá, então na nota de saída, agora vamos dar mais um. Tá muito bravo esse... Tá, então agora eu vou trabalhar as hipóteses que você pode... Apurou que você tem que ressarcir pelo C176, você tem as suas alternativas de usar esse crédito. Então você pode usar lá nos 2 códigos de ajuste, né? O primeiro é o valor do ICMS-ST e o segundo é o valor do ICMS da operação própria. Porque você também pode se creditar do ICMS da operação própria. Tem casos que não, já vou falar daqui a pouco, tá bom? Há casos que você não pode se creditar do ICMS da operação própria, só do ICMS-ST. É muito detalhe. Então, primeiro alternativa que você tem para se creditar é através do código de ajuste. A segunda, quero falar ainda um pouquinho do extemporâneo. O extemporâneo tem dado muita dúvida, muita dificuldade. Eu tenho um ressarcimento de 2019. Eu não fiz ainda, está dentro dos 5 anos que eu posso fazer. Qual o procedimento? Você vai retificar o período que você tem esse direito. Refaz toda a escrita, informa no C170, C176, apura tudo certo. Você vai ter que lançar esse crédito lá? Não, você pode lançar na FD atual com os códigos de ajuste extemporâneos, porque nós também temos os extemporâneos lá. Deixa isso tudo guardado, isso tudo registrado, porque se o fisco pedir, você vai apresentar. Mas é assim o extemporâneo. Jander, mas eu já paguei. Claro, você já pagou. Como você vai jogar esse crédito lá? Vai né, dar maior confusão para retificar toda essa questão de pagamento e crédito. Então, você refaz toda a escrita no respectivo período e lança o crédito agora. Extemporâneo no código específico ali, tá? 24 para
ST e 25 para creche e operação própria. Esses códigos eles estão disponíveis a partir de 1/5/2018, foi quando a instrução foi publicada. Nós ainda temos um pedacinho aí de 5 anos para trás, que era antes da instrução, que não precisa fazer os registros. Vocês sabem disso, né? Se você está fazendo um ressarcimento antes da instrução, então está dispensado os registros 670, 676. Você vai fazer uma apuração também extra, deixar ela nos seus arquivos. Se o fisco, porventura, solicitar, você vai exibir. Então, é isso aí, o extemporâneo. Agora vamos para a segunda opção. Então, a primeira você pode lançar nos códigos de ajuste e a segunda você pode fazer a nota fiscal diretamente para o substituto, certo? Os CFOPs, eles estão ali, tá, pessoal? 5603 se for para um contribuinte substituto do estado de Rondônia e 6603 se for para fora de Rondônia. Vejam bem, essa segunda alternativa, que é a emissão da nota, você só pode emitir para contribuinte substituto tributário que tenha inscrição aqui no estado de Rondônia. Porque o convênio, ele permite que a gente conceda ou não a inscrição. Por exemplo, os grandes revendedores de bebidas, eles pedem uma inscrição para nós aqui em Rondônia. Nós podemos conceder ou não. O que essa inscrição vai ser bom para eles? Que eles podem pagar o ICMS-ST por apuração, mensalmente. Eles não precisam fazer uma GNRE para cada operação que eles fazem para Rondônia. Então, assim, é dificultoso para eles e também para nós, para controlarmos tudo isso. Então, a gente concede a inscrição do substituto tributário e aí eles fazem por apuração. Então, essa nota fiscal de ressarcimento, que é a alternativa 2 do artigo 21, ela só pode ser emitida para quem tem inscrição, certo? Porque quem não tem inscrição não tem apuração de ST, faz por operação. Então, ele não vai conseguir usar esse crédito. Então, a nota nessa segunda opção aí não dá para quem não tem inscrição, tá? O nosso setor também, ele centralizou agora todas as inscrições de substituto tributário, elas passam por nós. Tanto de mercadorias de convênio protocolo, tanto dos contribuintes do ICMS de FAO da Emenda Constitucional 87. É um volume gigantesco de inscrições solicitadas assim, o tempo todo. E a gente tenta, né, conceder e analisar, enfim. Então, qualquer dúvida também nessa área, está conosco isso daí. A parte de preço sugerido pelo fabricante também, PMPF, MVA, porta a porta, DIFAL e FECOEP. FECOEP das mercadorias sujeitas a ST. Então, a gente está com esse grupo todo aí de trabalho. Comigo temos mais um auditor também, que é o Maicon. O Emerson Boritza, todos conhecem, ele deveria estar aqui, mas ele viajou também, que agora na madrugada já embarca para o Confas. Deve estar na estrada para Porto Velho. E também estamos com 3 técnicos tributários, graças a Deus, eficientes, que estão dando assim bastante celeridade nesses processos de inscrição. Um deles também é um excelente programador, estava até falando com o presidente agora, está auxiliando bastante. A gente está fazendo uma migração na base da ST e, enfim. Agora eu vou falar das mercadorias 1231, que é o caso da pergunta. Onde você vai achar esse ICMS-ST para se creditar daquilo que foi lançado no extrato? Lá no extrato. Entendeu? Você vai pegar, infelizmente é um trabalho manual, braçal, você vai lá, vai ver o que foi lançado no extrato para a sua última entrada daquela mercadoria, vai dividir pela quantidade que você comprou e vai lançar o ICMS-ST. O mesmo trabalho nós teremos para conferir isso. Porque até então nós não tínhamos lançamento por item. Agora nós temos a partir de janeiro. Então, mas facilitou para a gente também. E eu não sei como está o extrato para vocês, mas eu acho que não está saindo por item, né? É ainda por montante, né? Mas nós, graças a Deus, temos. Então, o 1231 ele vai acontecer do mesmo jeito. Todos os procedimentos. Nota de entrada, normal, C100, C170. Nota de saída, que vai dar o direito ao ressarcimento, do mesmo jeito. Mas qual é o valor de ICMS-ST que você vai pegar? No último extrato,
daquela respectiva mercadoria. Tá? É o que eu escrevi ali. Apurou tudo, você vai usar os mesmos códigos de ajuste e para validar, né, não há retenção na nota, mas você deve buscar no respectivo extrato de substituição tributária de ST, tá bom? Então você vai ter que fazer esse caminho de volta, localizar no extrato a ICMS ST que foi lançada para esse produto. Aí você vai achar a nota, porque lá no extrato está, né, qual era o quantitativo, dividir e multiplicar pelas unidades que você está vendendo. Tá? Quando a gente tiver que vincular lá no 176, você vincula o produto, não vincula? Pelo Você tem item. que lançar o valor do ressarcimento vinculado a um produto de uma nota anterior. Sim, Aí mas você é o vai que a analisar gente de vai, forma o que genérica. a gente vai pegar é o item, né? E se a gente tiver dúvida, a gente também vai no nosso extrato, que a gente tem esse cálculo, e valida por lá. Outra coisa que eu quero ainda falar do extemporâneo, que ficou um detalhe aí. Lá está dizendo assim, você vai pegar as suas entradas mais recentes, não é isso que está na legislação? Mas se você está fazendo um extemporâneo de 2019, você vai pegar uma entrada de 22? Não, exatamente. Então, assim, é bem óbvio isso, mas às vezes pode ficar dúvida. Você vai pegar a entrada mais recente ao fato, né? Eu estou fazendo junho de 2019, de repente eu recebi uma última entrada em maio, então eu pego aquele valor, tá? Pode ajudar, exatamente. Uma pergunta aqui para você. Seria no final, mas a sabatina já está sendo no meio, né? É para aproveitar o ensejo do Tá tema, certo, é isso aí. para Não não podemos perder o deixar foco. passar. É o Abdi Durães novamente. Mas a referência é o código do extrato ou o número da nota fiscal que foi criada no extrato. Se tá, O item, você vai ter que citar a chave da nota lá, tem a chave. Você vai a chave referente à última entrada. E o item é o. Eu estou vendendo o item 1 como sujeito à substituição tributária, é o item 1 que está no C176. o extrato ele O só valor, o valor é o extrato que o Sistema Fronteira lançou e que está disponível no portal do contribuinte, que já foi pago por ele, no 1231. Então, nós temos aí aquele primeiro item do artigo 20, que é a primeira hipótese de ressarcimento, que é quando o fato gerador presumido não ocorrer. E aí eu trouxe ali um monte de carnes estragadas que não foram vendidas. E aí o que aconteceu? Uma perda. Então, esse daí é um típico fato não ocorrido, não ocorreu a venda. O que você vai fazer? Fazer uma nota fiscal de baixo de estoque com CFOP 5927, tá? Esse aí é o típico fato gerador não ocorrido. Até coloquei um outro aqui, 5929, uso e consumo, mas geralmente, quando a mercadoria é destinada a uso e consumo, a apuração do diferencial de alíquota já é feita na FD. Então, não tem nem muito que se falar sobre isso, né? Eu comprei uma mercadoria sujeita à substituição tributária e depois eu destinei ela a uso e consumo, entendeu? Então, você também pode... É um fato gerador que não ocorreu, ela não foi vendida. É de cupom, né? Tá um CFOP que precisa ser corrigido. Outro detalhe, remessa para industrialização, por exemplo, né? Pode ser um fato gerador? Eu diria talvez que não, porque uma indústria ela já não vai pagar ICMS-ST pelos insumos que ela comprar. Então não vai ter. A gente sabe que o artigo 11 do anexo 6, ele fala que a substituição tributária não se aplica às entradas de matéria-prima, né? Ah, mas é ST. Depende, né? Depende de quem está comprando. Se é algo que vai ser utilizado como um insumo de produção, não é ST. Tá bom? Então, isso a gente não enquadraria num fato típico de que não ocorreu. Eu penso que a baixa de estoque por perda é o mais comum. Mercadorias vencidas, né? Enfim, pode falar. Só uma questão sobre
do episódio. Há situações que, por exemplo, assim, açougues, supermercados, compram a carcaça inteira, né? E eu já vi trabalhos da Cefim fazendo sobre o aproveitamento, né? Até usaram a fonte como da IBGE e outra fonte que eu não me lembro, dizendo que o aproveitamento é de 75% e 88% da carcaça total, ou seja, nós temos uma perda de 25,12%. Esse valor dessa perda, eu posso considerar a perda e fazer o ressarcimento? Olha, essa informação eu não teria essa certeza para te passar. Podemos pesquisar um pouco mais sobre isso. Esse gap aí, né? Esse percentual que é considerado perda no total da carcaça. Isso, porque assim, o exemplo que você citou, eu comprei uma carne embalada, perdi, eu faço o ressarcimento. Aí é tranquilo, porque já está, né? Isso. Aí os açougues compram a carcaça inteira, né? Sim. Aí fazem a desossa e tem um percentual que é de perda, que não vai ser utilizado, que não vai comercializar. Se isso daí eu já posso utilizar para fazer o ressarcimento. Olha, não teria essa certeza para te passar. A gente pode estudar essa operação, né? Se você quiser nos mandar e-mail ou passar aqui, né? Você mora aqui mesmo. E a outra situação é sobre tem abatedouros que não têm benefício fiscal. Tem. Paga FIP, e não lança não destaca os ST. É porque já recolhe na entrada as UPFs, né? Isso. E se eu tiver compra desse fornecedor, desse abatedor... Você não vai ter a informação, né? Exatamente. Eu não vou ter essa informação. E eu posso fazer temos que ver isso aí também, esse estudo, porque como você vai construir esse caminho de volta para achar o valor a se ressarcir, né? É uma outra situação. Tem ocorrido? Que tem abatedores próximos, né? Eles têm esse incentivo. Conheço o incentivo. Esse incentivo. Então, não vem destacado a operação própria e nem a base de ST, nem o ICMS-ST. E a perda desse produto. Desse produto. Né? Então, vamos registrar para também definir isso daí. Essas operações com gado, elas são bem amplas, muito amplas, né? Então, a gente tem que tentar contemplar todas essas nuances aí. No caso de a nota de perda, é o mesmo processo. Vou pegar a última nota de compra, Sim, a mesma coisa, né? Exatamente. Construir a sua base através disso daí. Então, eu trouxe aqui umas exceções que a gente não pode creditar o ICMS da operação própria, seria esse caso, só o ICMS-ST. Agora, por exemplo, se ele tem o benefício que ele paga o PF, como a gente apuraria isso daí, a gente precisa estudar. Vamos ver também isso daí. Aqui também, ó. O uso e consumo não é o 5949? Eu coloquei trocado, desculpa. Isso, Foi, né? 5557, tá bom? Corrigindo esse CFOP aí, tá? 5929 é para saídas decorrentes de emissão de cupom fiscal, nota fiscal eletrônica ao consumidor, tá? Então, essas duas situações, gente, não se pode ressarcir do ICMS da operação própria. A saída para baixo de estoque e a saída da mercadoria quando for amparada por isenção ou não incidência. A legislação não permite, conforme o artigo 47, eu até trouxe ali, para ficar bem fundamentado, tá? E só o ICMS-ST nessas situações aí, tá? Mas esse negócio de pergunta no meio, hein? Sim. Muitos contribuintes caem na malha do fisconforme devido à mercadoria entrar em uma forma e sair de outra. Por exemplo, quando o produto é transformado em kit, quando fazemos o ressarcimento, o fisco não entende e o fisco prevê para resolver esta situação. O que está previsto, né, para resolver? Rosemary, até conheço ela e estou devendo essa resposta para ela. Mas eu até orientei que ela fizesse consulta à legislação, porque é algo assim, a gente não, né, não tem essa solução como grupo ST, como núcleo ST. E a gente sabe que as questões mais complexas, quem nos auxilia é a gerência de tributação, vocês são conhecedores disso, né?
eu a orientei que fizesse essa consulta. Então, essa questão dos kits, eu não tenho solução ainda. Acho que até o Emerson já conversou com ela sobre isso, Rosemary de Porto Velho, né? Eu a conheço, por e-mail, né? Então, Rosemary, eu ainda não tenho solução para essa questão, tá? Ainda continuo orientando que seja feita consulta à GTRI. É. Tem uma outra aqui da Suzana. Tem a ver com a pergunta que o colega já fez agora há pouco aqui. Quando o contribuinte possui regime especial, crédito presumido, ao fazer o ressarcimento do ST, faz o estorno referente ao percentual que já foi aproveitado através do código de ajuste do regime especial. Existe um código de ajuste para este estorno do crédito presumido neste processo de ressarcimento ICMS-ST? Então, todos os códigos eles estão disponíveis na 33. Eu não conheço nenhum Se ainda. estiver fora, É. não tem. Mas, por exemplo, se houver necessidade, o grupo SPED ele analisa e cria. Né? Tanto é que a gente foi criando conforme foram acontecendo, foram surgindo. Na instrução 22, foram criados todos esses ajustes, porque o procedimento de ressarcimento no regulamento anterior era muito diferente. No artigo 80, 80A, era uma nota fiscal que se emitia, tinha que ter o visto da repartição fiscal, era todo um procedimento que a gente evoluiu para esse, muito automatizado, não precisa você trazer visto nenhum, montar processo físico nenhum, e você está com o seu crédito ali na sua escrita, né? Então, eu desconheço o código para isso daí. Mais alguma questão? Aqui ele fala também que não contempla na lista disponível. Não entendi. Ele fez a pergunta, né? Ou está afirmando? Exatamente, não contempla, não tem. Foi Suzana Malaquias, eu acho que é de Porto Velho, ela já Isso. fez essa pergunta por e-mail também. Mas a gente continua conversando e vocês podem nos mandar e-mail, stgfis@cefim, é o e-mail do Núcleo ST, a gente responde diariamente e tenta trazer solução. Aquilo que a gente não consegue, a gente passa para instâncias que possam nos auxiliar. Então, a nossa base de estudo foi a Constituição, nossa lei complementar, 87, a nossa lei estadual 688, nosso convênio, nosso regulamento e nossa instrução 22, junto com 33, né? E é isso, né, gente? Finalizo aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, estou à disposição. Ó, que bom. Pois é, né? Gedre, ainda a questão sobre a carne, no caso em supermercados, a carne que às vezes há aproveitamento dela se transformar em assados, por exemplo, né? Essa carne que eu transformei em assado, eu posso fazer porque ela muda a tributação dela, né? Ela passa a ser tributada. Alimento. Ela passa a ser tributada. Eu posso fazer ressarcimento. Olha, não descritamente, se você analisar friamente as hipóteses, não, nenhuma contempla, né? Nossa, até, enfim, assou para vender ali, né? É difícil. Tem um parecer agora que fala dos salgados, né? Que não é ST. A gente poderia, de repente, incluir isso daí. Aquela parte que foi destinada a alimento, que assou, poderia se encaixar nesse parecer. É importante que vocês demandem a gente nessas... Porque quem está lá no final são vocês, né? Porque assim... E aí, às vezes, o contribuinte ele não tem solução para aquele caso. Então, o fisco ele precisa legislar, precisa... porque o fato presumido talvez não ocorra na venda da carne. Em si. Porque ela passou a ser agora... A indústria passou por um processo. processo. Ela já modificou. Então, nós temos que contemplar isso daí, se vai permitir ou não se ressarcir, enfim. Demande a gente. Por exemplo, tem uns pareceres muito antigos de operações com carnes, que é de 2006, 2008. Eu até reescrevi todos eles, condensei em um só, mas a gente não publicou ainda. Eu penso que tudo isso a gente pode incluir, né? Incluir. A operação própria eu poderia estar utilizando. Sim, o crédito. Porque o semestre dessa
do alimento. Sim. E é muito, né? Frango, muito frango, muita... Frango demais. É. Todas as carnes, né? Todas as carnes são sujeitas a ST. Verdade. Demande, por favor. Temos uma pergunta da Aline Moreira Monsaldo de Oliveira. A empresa que pagou ST na entrada com a intenção de comercializar o item e por algum motivo precisa desse item para uso e consumo, ela teria direito ao ressarcimento? Então, eu acabei falando aqui agora, né? Tem direito, sim, tá? Vai emitir a nota fiscal 5557 e fazer o ressarcimento. Não esquecendo de recolher o diferencial de alíquota em FD, né? Porque ela mudou de Porque aí tem de pra esquecer, destino. né? Exatamente. Foi Direito destinada a uso e consumo. Nesse caso do executivo, poderia fazer orçamento extemporâneo desse débito, diferencial de Vai ter que ser ao tempo, né? É muito antigo? Ou você está pensando aqui em algo que possa não, ocorrer? só algo que É, surgiu. sim. É, não, acho que, né? Acho que é na destinação daí, né? Exatamente. Vai ter que ressarcir-se. Essa carne. Vamos já ver esse negócio, essa carne. Vamos lá, tem mais uma Mas outra que aqui. acontece lá nas apurações, né? Então, assim, a gente tem que dar uma solução. Sobre o extemporâneo no ressarcimento, em uma hipótese em que vamos retificar o último ano do SPED e fazer os devidos registros C-176, relativo a dados e mercadorias ST, sem convênio nem protocolo, no período que retificar. Exemplo, janeiro de 2021, mencionar o registro 176 e não mencionar o registro 111 e 111, para aproveitar o crédito de ajuste no ICMS-ST, no mês de janeiro de 2018. Mas agora, nesse mês de 12 de 2022, eu gero o E11, 111, com código de ajuste extemporâneo, e aproveito na apuração do SPED. Isso mantém o arquivo para caso a CEFIM solicite justificativas que constar no bloco de ajuste? É uma pergunta do Abílio Durães. Eu orientei isso, né? Que o extemporâneo você vai retificar a escrita no período que tem o direito e lançar agora. Resumindo, é isso. Porque se você for lançar lá para trás, imagina como vai ficar. Você não vai se aproveitar disso daí. Enfim. Com certeza, exatamente. Vai, né? Vai diminuindo, vai gerando crédito, você vai fazer o que com aquilo que você já pagou? Não tem como. Então, é utilizar-se no momento atual, retificando corretamente o respectivo mês de que deu direito. Da saída da nota. Luiz Fernando. O secretário de Fazenda e Finanças. Costa dos Santos. Ah, tá. Pode dar uma pequena orientação prática sobre ressarcimentos de ST das rações que alterou a tributação recentemente? Meu Deus, gente, eu disse que eu não ia falar sobre rações. Mas rações não é ressarcimento. Rações não é ressarcimento. Rações é alteração de tributação. Você vai fazer levantamento de estoque conforme o decreto, lançar o crédito disso daí. Inclusive, era o Emerson que estava respondendo tudo isso aí de ração. Mas o básico é isso daí. Você vai fazer o levantamento do estoque e apurar o crédito e lançar na sua escrita fiscal. Vou fazer assim com o Luiz. Porque é uma mudança de tributação. Era ST, não será mais. Vai ser antecipado na entrada e na saída 17,5%. Tá? Vou falar para o Luiz aqui para ele entrar em contato depois com o Mas conselho. pode mandar e-mail para a STG FIS, que a gente tem o perguntas e respostas das rações, tá?
A gente manda tudo isso daí. Inclusive, o Emerson também deu um treinamento no Isso que CRC. eu ia falar agora. Está na plataforma Isso que eu ia falar gravado? agora. Ele entra em É. contato conosco e na nossa Ah, plataforma também está legal. gravado esse evento que Pronto. fizemos. Perfeito. Nosso canal aí Ótimo. do YouTube, né? Então é Mas, só Luiz entrar lá que Fernando, vai você... ter esse É. momento que o Emerson e a secretaria Sim. nos proporcionou com chamamento antes mesmo de entrar em ação, Isso, né? antes de entrar em vigor, eu acompanhei tudo. Isso. Mas se precisar de mais algo, também pode nos mandar e-mail que a gente encaminha o perguntas e respostas, tá? Beleza. Aqui temos uma sugestão do Rubens Melo. Sugiro que essas decisões e consultas via e-mail sejam publicadas, por favor, assim que todos terão conhecimento e receberão menos e-mail para assuntos em comum. O detalhe é que essas consultas, elas não são vinculantes. Tanto é que embaixo a gente escreve, né? Nós estamos respondendo ali como núcleo ST, mas ela não tem aquele valor de publicar, nós não podemos fazer isso. Exato. Agora, se um quiser repassar para o outro, está livre. Tudo bem. Mas a gente, como eu disse, né, sempre, os nossos e-mails eles são respondidos sempre. Graças a Deus a gente tem conseguido manter. Aqui é uma pergunta da Suzana. Temos alguns laboratórios que nos fornecem esses medicamentos. De vez em quando, eles baixam o CNPJ de alguma filial e criam outra na mesma cidade. Quando precisamos devolver mercadorias para eles, temos que emitir com o CFOP 6949, mencionado na nota fiscal de origem, e sua respectiva chave de acesso. Podemos ressarcir o ICMS para esta nota fiscal de entrada cujo CNPJ foi baixado? Então, nesse caso, você não vai emitir a nota para o substituto, você faz com os seus códigos de ajuste, que é a primeira alternativa que você tem para se creditar. Assim, você não vai fazer nota, não vai demandar o remetente e pronto, você faz o seu ressarcimento normal na sua escrita. Que é a primeira opção que eu dei. Apurou, lançou no código de ajuste e pronto. A segunda opção seria emitir nota fiscal para o substituto. Porém, ele precisa ter inscrição estadual aqui. Se ele não tem, não vai poder também. Faz o ajuste E se ele já tiver baixado, pior ainda. Essa da linha aqui já foi até respondida. Eu só vou ler, mas já respondeu. Nesse caso, a empresa que pega o ressarcimento da mercadoria baixada para uso / consumo precisa recolher o diferencial de alíquota por denúncia espontânea, correto? Uma vez que a mercadoria foi comprada com o intuito de comercializar. Exatamente. Agora nós ficamos um pouco inseguros se é relativo lá na aquisição. Eu penso que a partir do momento que foi destinada. Até então ela estava disponível para ser vendida, não é? Exato. Isso. Rosimeire faz a seguinte pergunta. Um supermercado compra o gado em pé, envia para o frigorífico fazer o abate. O frigorífico retorna a carne para o supermercado. Deus é O mais que essas vacas. supermercado irá recolher o ICMS-ST? Então, o nosso entendimento como núcleo ST é quem, por exemplo, desenha, por favor, de novo, vai. O supermercado compra o gado em pé. Aham. No caso, ele adquiriu do produtor. Certo. Ele tem que emitir a nota de entrada. Certo. Envia para o frigorífico fazer o abate. Aham. O frigorífico retorna a carne para o supermercado e o supermercado irá recolher o ICMS-T. O nosso entendimento como núcleo de substituição tributária é que o supermercado tem que recolher. O frigorífico apenas realizou o serviço. Serviço de Ele não industrialização. tem que ser responsável pela substituição tributária. Apesar de que outros colegas têm têm entendimento diferente. Mas a nossa orientação, se chegar para nós como núcleo ST, tanto é que nos pareceres que eu reescrevi, que ainda não foram publicados, é que o supermercado seja o responsável. A remessa para industrialização tem toda uma triangulação aí de documentos eletrônicos, né, que precisa ser bem amarrado. Mas a responsabilidade... E sim, já falei. Tanto é que está tendo notificações aí, né? Enfim, depois a gente conversa sobre as vacas. E os bois também. E daí a gente já está entrando em outros assuntos, né? Mas tudo bem. Já me falaram mesmo, Jander, eles vão fazer pergunta de tudo. Eu falei, puxa vida, então vamos lá, né? Pessoal, se a gente não souber, a gente... aproveita a oportunidade. É. Vamos lá. Mas eu falei que das rações eu não ia responder. Mas respondi.
Fábio de Guranhas, novamente, Jacob. Na venda interestadual de produto que não consta em protocolo e convênio, quais casos temos o direito do ICMS próprio da operação? Todos. Só são aquelas duas exceções que eu disse, né? Perda e operações isentas ou não tributadas. É, exatamente. O restante, todos terão direito. Aline Moreira Mozal. Para cálculo do crédito do ICMS-ST do C-176, a CEFIN considera quantas casas decimais? No PVA, Nossa, a nunca vi validação essa é de 3 pergunta, meu casas, Deus. mas já recebemos notificações do Fisconforme que no cálculo da CEFIN estava considerando duas casas decimais para o crédito. Olha, eu nunca li nada sobre isso. Vocês que operam o PVA, alguma rejeição de validação? Essa eu vou ficar te devendo, Aline, porque eu não tenho conhecimento de critérios de validação quanto a casos decimais. São casos práticos de É, inveja de alguma coisa. mas se quiser demandar a gente em algum canal, ou agência virtual, ou exped@cefin, que é o pessoal do grupo SPED, documentos eletrônicos, eles respondem também. Moisés Rodrigues faz a pergunta seguinte: essas situações retroativas terá correção na Selic? Se sim, dê um exemplo. De extemporâneo? De crédito extemporâneo? Ressarcimento extemporâneo, né? Que eu saiba, não. É. Você viu? Tudo é hipótese, né? É. Não custa nada perguntar. Ó. Sim. O não ele já tem, né? A legislação não diz nada sobre isso. Bem, essa pergunta não reflete aqui. Eu vou deixar para Maria Helena ver isso amanhã, que vamos tratar de isentos. Ela tá perguntando Isentos com o colega Luigi amanhã em amanhã Vilhena. com o Luiz. Está perguntando se carne de carneiro é isento. Ovinos, não. Está lá contemplada. Ovinos, Substituição leporídeos, tributária. suínos, aves e bovinos. Ovinos está contemplada no anexo 6. Anexo 6. É. Peixe, não. Magna Pacheco. No caso de fornecedor não informar no XML o valor do ST que ele pagou, pode informar através da carta de correção? Carta de correção não vale para isso. Tem que ser nota fiscal Nota complementar. Carta de correção não pode trabalhar valores, alterar valores. Valores, tributação, Exato. interesse. Isso. Mais alguma pergunta aqui presente? Temos mais alguma online? Presidente. Vocês estão perto, né? Mas quem está longe. Já Às vezes o pessoal acha que a gente está em Porto Velho, né? Mas nós estamos em Rolim de Moura. O núcleo de substituição tributária ele foi descentralizado da gerência de fiscalização em 2019 com a nova gestão. Então, eles nos convidaram, eu já tinha trabalhado muito tempo na GFIS, e o atual gerente na época, José Luiz, nos convidou, eu e o Emerson, para assumir o núcleo de ST. Aí a gente assumiu, estamos até hoje, né? Então, mas hoje com as redes e mídias é muito fácil a gente se comunicar, a gente faz reunião, e fluiu bem, e está fluindo, até que decisão superior queira retornar o núcleo para lá, a gente volta a trabalhar para a 5ª Delegacia, que é a nossa casa aqui. As perguntas encerraram, vou passar aqui por... Mais uma vez eu agradeço, então. Boa noite a todos, estamos à disposição naquilo que for preciso. Foi muito proveitoso, né? Muitas perguntas e muitas respostas que serviram já de exemplo para todos aí. O Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, juntamente com a Secretaria de Finanças de Rondônia, agradece aos auditores fiscais. Eu queria falar também sobre o senhor Emerson Boitzer, que ele não pôde comparecer,
que ele tinha um voo marcado para o evento lá em Porto Velho, só que foi antecipado e para hoje à tarde. Por isso ele teve que pegar o voo e não pôde comparecer hoje no evento, ok? Mas aqui nós queremos agradecer a todos os participantes, né, dando a modalidade online, presencial também. E queremos agradecer, né, ao nosso palestrante, nosso grande palestrante aí, que ele deu essa grande aula para nós, né, muito importante. E agradecer a todos, né, por comparecer. Muita chuva, né, muitas pessoas que não puderam comparecer devido também a essa chuva. Então, ao senhor Jander Salvador, muito obrigado por essa palestra brilhante, né, que foi muito proveitoso. E para finalizar também, queremos agradecer, né, à Faculdade Rolim de Moura, a Farol, por nos ceder esse espaço e nos possibilitar fomentar conhecimento, parcerias e network na pessoa do coordenador José Ricardo. Também a Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, pela parceria de sempre que está conosco com o CRCRO. E a todos os participantes presentes de forma presencial e online, vocês são os motivos dos nossos eventos e convidamos vocês a participarem conosco também da continuidade da terceira semana do ICMS, que terá na seguinte programação. Para finalizar, a semana do ICMS teremos no dia 6/12, no município de Vilhena, com a palestra com o palestrante Luigi Morini, a palestra com o tema Isenção, Redução de Base de Cálculo e Crédito Presumido. Contamos com a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.